qual é a principal tentação do demônio para quem tenta ser bom e como é que os anjos da guarda podem nos ajudar a vencer isso. Isso realmente é de extrema importância, porque a tentação que eu vou descrever hoje, que nós vamos conversar hoje no vídeo, é talvez a principal tentação deste ano, desta década, e é esta que, se nós não vencermos, o demônio consegue vencer em todos os outros terrenos da nossa vida. Então nós temos que tratar isso entre nós, com nossos parentes, com todos aqueles que têm um pouco de abertura para isso. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Eu começo essa nossa conversa de hoje manifestando como estou contente de ver. Nas últimas semanas eu tenho encontrado várias pessoas que eu não conhecia antes, mas que ou numa igreja ou em algum encontro, alguma ocasião, que vêm e dizem: olha, eu acompanho sempre o canal dos Santos Anjos e acho de extrema importância. Isso me dá muito contentamento, porque é justamente esse o objetivo do nosso canal. É dar confiança, inspirar cada vez mais pessoas nas vias da fé, da santa fé católica, apostólica, romana, sobretudo no que diz respeito às verdades eternas do céu, dos santos anjos. Não é? Estudamos também o purgatório, os milagres eucarísticos, para que no meio dessa decadência, né, que está o mundo de hoje, infelizmente no meio de uma crise que lavra inclusive dentro da Santa Igreja, cada vez mais pessoas se aproximem de Deus Nosso Senhor através dos santos anjos e combatam o bom combate, o combate espiritual contra as potestades e as dominações, como diz São Paulo, o apóstolo, né, que rondam para perder as almas, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo. Né? E esta virtude que eu vou falar hoje, aliás, essa tentação que eu vou falar hoje, é contrária à virtude da confiança. E é o desânimo. Eu vou dizer, não, a desânimo é uma tentação, não é um sentimento? Vamos ver um pouquinho isso. Eu estou aqui com este livro, O Tratado do Desânimo nas Vias da Piedade, obra póstuma do padre J. Michel, um padre jesuíta antigo. Né? Eu estou aqui na casa de um amigo, vi na biblioteca dele, dei uma olhada e disse, não, isso aqui eu tenho que comentar no canal dos Santos Anjos. Por quê? Porque justamente os anjos da guarda, o nosso anjo da guarda, como nós temos conversado muitas vezes, ele foi criado por Deus com uma, por assim dizer, psicologia muito semelhante à nossa. Não se pode falar exatamente em psicologia dos anjos, tecnicamente não se fala em psicologia dos anjos, mas como que, né, para a gente entender, psicologia do anjo, ou seja, características muito próprias a ele, uma personalidade dele, melhor dizendo, então, que nos faz muito semelhantes a ele, porque Deus encaixou o anjo da guarda para minha psicologia, para minha personalidade, para o meu temperamento, com a diferença de que ele já está na glória, ele já está completamente purificado, não que ele tenha tido defeito, mas ele já foi elevado, está fixo na visão de Deus face a face, na perfeita alegria que cabe àquele anjo. E ele, sem deixar de ver a Deus face a face, está do meu lado o tempo inteiro. Isso significa exatamente que ele está exatamente aqui, neste lugar onde eu estou gravando. E o seu anjo da guarda está ali. E ele está tentando me inspirar, não é, palavras de ânimo, de confiança, de virtude, não é? E o seu anjo está lhe inspirando neste momento que ouça isso e que lembre ainda de outras coisas que aprendeu e de outros grupos também que têm feito esse trabalho de maneira muito boa e nós juntos fazermos esse combate espiritual. Agora, no combate espiritual, uma das coisas mais importantes, aliás, em qualquer combate, é a vontade de lutar. A vontade de lutar. Tem um general famoso, Clausewitz, que dizia que a principal estratégia de um exército, quando está lutando contra o outro, é tentar tirar do outro exército a vontade de lutar. Não é ter mais armas, não é ter mais mantimento, isso é secundário em certo sentido. É importante, mas é secundário.
O principal, se eu quero vencer uma batalha, é tentar tirar do outro a vontade de lutar. E o demônio está continuamente tentando fazer isso, sobretudo com quem tenta ser bom, que é dar o desânimo. E o desânimo, ele não é só um sentimento. O desânimo é uma tentação contra todas as virtudes. Por quê? Porque a pessoa, eu vou ler aqui um trechinho desse padre, a pessoa que está desanimada, ela não percebe que está sendo tentada, mas ela não tem vontade de praticar virtude nenhuma. Então, o desânimo é uma tentação contra todas as virtudes, especialmente contra a virtude da esperança. Agora, lembre-se, a virtude da esperança é a terceira virtude teologal, ou seja, as virtudes que nos unem diretamente a Deus. Teologal de Theos, Deus, Theos. Teologal são as virtudes que nos unem diretamente a Deus, a fé, a esperança e a caridade. Eu falei a segunda, bom, é uma das 3 virtudes teologais. Quem não tem esperança não pode chegar no céu. Mas também, quem não tem esperança, quem perde a esperança e fica desanimado, desanimado do quê? Desanimado de crescer na vida espiritual, desanimado de encontrar solução para os problemas importantes, desanimado de se unir a Nosso Senhor, desanimado de vencer um defeito, de combater um pecado. Quando a pessoa perde o ânimo, perde a esperança, todo o edifício espiritual vem água abaixo, porque a pessoa já não tem vontade. Então eu perco a vontade de lutar. E como nós vimos aqui, esse estrategista famosíssimo Clausewitz diz, e tem toda a razão, se eu quero vencer um exército inimigo, eu primeiro tiro dele a vontade de lutar, porque aí ele pode ter mais armas, mais mantimentos, mais logísticas. O que acontece? Perde a vontade de lutar, as armas que ele tem não vão adiantar de nada. Assim também, se eu concedo nessa tentação de desânimo, a tendência é, às vezes gradualmente, às vezes de uma vez, é eu perder a força de todas as virtudes. Porque eu perdi a esperança, que é algo que me une, a virtude sobrenatural da esperança, algo que me une a Deus. Por isso que nesse canal nós temos tratado tanto da confiança, porque esta aqui é a tentação de hoje em dia, certo? Para aqueles que tentam praticar a virtude. Por quê? De onde é que vem o desânimo? Vem de 2 coisas. Vem de um fator externo e de um fator interno. O fator interno é, como eu disse, a vontade de lutar. Né? Eu perco aquele elan, aquela força de ir para a frente, muitas vezes baseando-me em algum fator externo. E hoje, fator externo a mim, para me dar desânimo, é o que não falta. Então, é crise econômica, é crise mundial, a crise na Santa Igreja, a crise de bom exemplo. Onde é que estão os governantes, mesmo os eclesiásticos que dão o inteiro bom exemplo? Está rareando cada vez mais. Eu não digo que não exista, mas está rareando. A situação das famílias, a situação das leis, a situação das escolas. Nossa, outro dia, falando com pais e responsáveis de crianças que estão na escola, a maconha correndo pelas escolas, a criança discutindo uma com a outra por causa de alguns professores, dizendo o seguinte: eu não sei se eu vou ser menina ou se eu vou ser menino. Imagina o pai, a mãe que ouve isso em casa, chega um menino e diz: não, pai, eu decidi ser menina. Dá vontade de desanimar, né? É a tendência a desanimar. Então o desânimo vem normalmente de um fator externo que me tira aquela energia de combate, aquela força de continuar. Então, essa é uma tentação que muitas vezes, na maioria das vezes, está acima das nossas forças vencer. E por isso nós precisamos do anjo da guarda especificamente pedir a ele que me ajude a não esquecer, primeiro, não esquecer que o desânimo é uma tentação terrível contra todas as virtudes, especialmente contra a virtude da esperança. A primeira coisa é eu pedir para o meu anjo da guarda. Eu confesso que eu fiz isso e até aconselho quem quiser. Como a gente tem que ficar andando com esses aparelhinhos, telefone, não sei quanto, coloque no telefone um lembrete uma vez por dia, né? Sobretudo aquele período do dia que a gente tem mais tendência a estar mais cansado, aí que o demônio vem tentando colocar o desânimo, lembre-se de rezar o anjo da guarda para não desanimar. Coloque um lembrete, um papelzinho,
ou até esses aplicativos do celular, que seja, que tem lembretes, coloque, porque esse esforço de recorrer ao anjo da guarda para uma coisa específica aumenta muito a presença dele, aumenta muito a ação dele no meu dia a dia. E aqui eu faço um apelo para todos aqueles que ainda não conhecem o grupo Apóstolos dos Santos Anjos. Eu aqui, logo depois, aqui no finalzinho, eu vou colocar um vídeo das intenções, né, e dos nomes de todos os membros do grupo Apóstolos dos Santos Anjos que foram depositados ali na gruta de São Miguel, no Monte Gargano. É o primeiro e o principal santuário de São Miguel no Monte Gargano, no sul da Itália, e nossos voluntários que estão lá, foram lá, na festa de São Miguel, alguns dias atrás, também passaram pelo Santuário do Padre Pio e rezaram por todos que são membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, pelos inscritos no canal. E aqueles que ainda não fazem parte desse grupo, eu convido vivamente a que acessem o primeiro link na descrição, não nos comentários, o primeiro link na descrição do vídeo, porque ali tem uma explicação do que é a importância que é nós difundirmos esse apostolado. E se você ainda não faz parte do grupo Apóstolo dos Santos Anjos, vá no link na descrição do vídeo e faça parte dessa grande família que está crescendo dia a dia mais, e promovendo uma série de atividades, de campanhas, de orações, e os benefícios são várias missas por ano em suas intenções. Então, eu termino com esse parágrafo aqui do padre para citá-lo. Diz assim: o desânimo é a tentação mais perigosa que o inimigo da salvação dos homens possa pôr em obra. Nas outras tentações, ele só ataca uma virtude em particular e mostra-se inteiro, a descoberto. No desânimo, ele ataca todas as virtudes e se esconde. E ele diz assim: o efeito mais funesto do desânimo é que a alma que nele cai não o considera uma tentação. Eu já disse isso. A esperança e a confiança em Deus é tão mandada quanto a fé e as outras virtudes. Portanto, nós devemos não cruzar os braços quando o desânimo se apresenta. A gente tem que combater o desânimo. E eu digo por experiência pessoal que é difícil, porque às vezes bate o desânimo e dá uma preguiça de reagir. A gente tem a impressão, é melhor deixar-se ficar no desânimo, que depois ele passa. É preciso, de alguma forma, com calma, é preciso combater. Como? Hoje, tem várias formas. Hoje o que nós vimos é, primeiro, rezar ao anjo da guarda para que ele me avise, me lembre que o desânimo é uma tentação e que me ajude no combate. Né? E segundo, é considerar essas verdades para não desanimar. Ou seja, é um ato de vontade e de inteligência, em que eu quero me lembrar, então eu peço, eu coloco um lembrete, ou eu ponho num alarme, ou enfim, o jeito que for para lembrar-me de pedir ao anjo da guarda aquela graça específica. Lembre-se, São Paulo disse, o céu é dos violentos que o arrancam à força. Então, se a gente quer ir para o céu, nós temos a obrigação de combater o desânimo. Ninguém consegue sozinho, então precisamos pedir ao anjo da guarda. Então, essa é a reflexão de hoje. Agora eu vou colocar o vídeo, né? Aqueles que ainda não viram, eu já coloquei da outra vez, mas da entrega das suas intenções, do seu nome, no Santuário de São Miguel. E ao longo do ano, quem faz parte do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, além das várias missas, de estar nas nossas listas de orações dos voluntários pelo Brasil que rezam por vocês, né, vocês também têm seus nomes e as intenções levadas em vários santuários dos Santos Anjos, né, ao longo do ano. Já fomos ali no norte da França, no Santuário de São Miguel, o principal Santuário de São Miguel no sul da Itália, que nossos voluntários levaram, e assim ao longo do ano vários santuários. Muito obrigado, vou deixar o vídeo aqui agora para quem quiser ver e até a próxima vez. Boa tarde a todos do canal dos Santos Anjos. Meu nome é José Luiz Peixoto, eu sou voluntário do canal dos Santos Anjos e estou aqui hoje diante do Santuário de São Pio de Pietrelcina para rezar por todos os doadores, dos membros do grupo do canal dos Santos Anjos. Como vocês vão ver nas fotos,
o momento em que nós depositamos as suas intenções e bem como rezamos por todos vocês para que os Santos Anjos e São Miguel favoreçam todas e atenda todas as intenções dos membros do grupo Apóstolos dos Santos Anjos. Para os que já conhecem o canal, vocês já conhecem a história dessa aparição, mas para os que ainda não conhecem, vai ter o link da descrição para a história desta aparição.